Olá, bem-vindo ao canal Ópera com Sandra. E falando de ópera, vamos continuar a história de como a ópera nasceu. Lembrando que para chegar até ela estou contando um pouquinho da história da música ocidental. No vídeo anterior, falamos sobre a música dos trovadores e troveiros. Nobres que musicavam seus próprios poemas e os cantavam acompanhados por um instrumento musical. Essa música, chamada de profana ou secular, era música cantada fora das igrejas. Falei também da importância da coroação de Carlos Magno no ano 800 e deixei você curioso sobre esse assunto. Pois é, como sabemos, a música ocidental tem sua história completamente ligada, em seu início, à Igreja Cristã. E o que Carlos Magno tem a ver com isso? É com essa história que eu vou começar o vídeo de hoje. Hoje falarei sobre a música cantada nas igrejas, a música dos monges, o canto gregoriano e a polifonia. Vamos descobrir o que aconteceu? Carlos Magno, ao assumir o trono, declarou todo o seu reino cristão. E para garantir que todas as igrejas tivessem o mesmo serviço litúrgico, estabeleceu o canto gregoriano como canto oficial das igrejas. Ou seja, o canto gregoriano deveria ser difundido por todas as igrejas do seu império. Mas como fazer isso se naquela época não existia ainda uma escrita musical bem clara? Um desafio. Como fazer com que todos cantassem a mesma música em diferentes igrejas em diferentes locais? Foi necessário, então, se desenvolver uma forma que preenchesse essa necessidade. E ao longo do tempo, esse trabalho foi cada vez mais aperfeiçoado. O desenvolvimento da escrita musical foi uma das importantes contribuições da Igreja para a música ocidental. Mas o que é o canto gregoriano? É um canto plano, em uníssono, ou seja, todos cantam a mesma melodia, no mesmo ritmo e na mesma altura, criando um som único, lindo, harmonioso. Como o canto gregoriano era cantado pelos monges, é claro que todas as vozes eram masculinas. E detalhe, não havia nenhum instrumento fazendo o acompanhamento. A igreja havia banido todos os instrumentos no século IV, por considerá-los ligados aos rituais pagãos do Império Romano. Só a voz dos monges, seguindo a entonação das palavras cantadas em latim, dos salmos e das orações, embelezavam e elevavam os serviços religiosos cristãos. Vamos ouvir um exemplo? Vou deixar o link aqui embaixo para você ouvir essa beleza na íntegra depois do nosso papo. A partir do século XI, a escrita musical foi cada vez mais aperfeiçoada, permitindo a escrita de uma nova textura musical, que se tornou um sucesso na Idade Média e na Renascença. E essa textura é a polifonia. E lá vamos nós conhecer mais uma novidade. A polifonia é a combinação de duas ou mais linhas melódicas cantadas simultaneamente. Ela provavelmente surgiu no ambiente secular em função do prazer que as pessoas sentiam ao ouvir duas melodias sendo cantadas ao mesmo tempo. Porém, como praticamente tudo que a gente conhece do período medieval sobre a música vem das escritas dos monges, a anotação das primeiras experiências de polifonia vem de dentro da igreja. Com o passar do tempo, as cidades cresceram. O poder, a concentração de riqueza, os estudos e as artes naturalmente se deslocaram para elas. Os mosteiros, celeiros de pensamento e de arte, perderam a sua importância. No século XII,
Paris, a maior e mais importante cidade da França, se tornou o centro das artes. E para lá convergiram as forças intelectuais e artísticas. Com a construção da Notre-Dame de Paris em 1163, foi formada a Escola de Notre-Dame, onde um grupo de artistas se especializou no canto polifônico. Nessa escola, a escrita musical se desenvolveu ainda mais e tornou possível estabelecer a polifonia com mais vozes ainda. O cruzamento e a combinação de várias linhas vocais tornaram o canto completamente diferente daquele canto inicial, o canto gregoriano. Vamos ouvir um trechinho da música do compositor Perotin, que viveu entre 1160 e 1236, para ver como é diferente do canto gregoriano. Notaram o efeito das vozes entrelaçadas? Vou deixar o link da música aqui embaixo para você poder ouvi-la na íntegra. Vale lembrar que a música sacra era interpretada apenas pelas vozes e somente no período da Escola de Notre-Dame é que o órgão passou a ser utilizado. Ao contrário da música ocidental, a história do teatro na Idade Média é muito pouco conhecida. Sabemos que a Igreja teve um papel significante no seu desenvolvimento com o teatro religioso. E vamos falar um pouquinho sobre isso por causa da importância do drama para a ópera. Mas como gosto de deixar você curioso, esse papo vai ficar para o nosso próximo encontro. Se você gostou do nosso papo de hoje, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e com certeza deixar algum comentário para mim. Muito obrigada, até a próxima e uma boa semana para vocês!